Falar de política e falando exatamente da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para apoiar o capitão Alberto Neto. Como é que você faz uma análise aí, Davidson, sobre a chegada, de fato, já mostrou que no primeiro turno teve essa força de Bolsonaro, agora ele vem para o segundo turno também, aqui em Manaus. Boa tarde para você. Tudo bem, tiozão? Boa tarde, perfeitamente. Todas as pesquisas, inclusive as que eu li, e os estudos que eu fiz com relação ao Bolsonaro, a presença dele em loco, fisicamente, apoiando seus candidatos, ela resulta em melhoria, pelo menos, de eleitores para os seus candidatos apoiados. Ontem não foi diferente. O Bolsonaro esteve em Manaus, causou aí um mini furacão Milton, né? Lá no aeroporto Eduardo Gomes, tinham apoiadores do prefeito de Manaus lá, um negócio louco, né? Eu inclusive, fui depois abordar acusações de todos os lados, dizendo que era gente infiltrada, gente que estava ali, sabe aquelas coisas de espionagem da década de 70 e 80? Não eram apoiadores de direita, mas que aí se declaram eleitores do candidato que não é apoiado por Bolsonaro. Bolsonaro fez uma motociata, almoçou com os apoiadores e também com a cúpula que estava ali para apoiar, e 18 horas esteve lá no Estúdio 5, realmente ali foi um caos, o trânsito estava horrível, eu sei disso, eu passei por lá, eu estive lá, fiquei lá um tempo para acompanhar também as movimentações, e aí é óbvio que o discurso inflamado do Alberto Neto, essa questão toda de dizer nós somos de direita, né? Nós somos a única candidatura à direita, é nós contra eles, imperou ali no palco do Estúdio 5. Uma coisa me chamou a atenção ontem, né? Eu vou depois tratar disso melhor, não está na hora, mas a presença da deputada Débora Menezes, que no primeiro turno não estava presente na campanha de Alberto Neto, ela que é do partido de Alberto Neto, tiozão, ela é do PL e também do partido de Bolsonaro, e a ausência do coronel Menezes, que obviamente mudou de partido, saiu brigado ali com o Alberto Neto, e obviamente ontem também, muita gente até comentou isso lá na hora, sobre a ausência do pai da deputada Débora Menezes, que é compadre do ex-presidente Bolsonaro, ali no palanque com os demais apoiadores. Os demais, que são aliados de Alberto Neto, estavam todos presentes e fizeram ali aquilo que sabem fazer à direita, né? Inflamar discurso, criar aquela situação de divisão mesmo, de polarização, e o Bolsonaro também fez isso. Quando ele pegou o microfone também para falar, fez essa mesma baliza de dizer, olha, nós somos o candidato da direita raiz, os outros não são. E falou também da questão de corrupção, aquele discurso que o Bolsonaro sempre usa. Mas o principal discurso para mim não foi o do Bolsonaro, viu? Para mim o principal discurso, olha aqui para mim, foi o da Michele Bolsonaro, isso mesmo, da ex-primeira-dama. Ela foi a que mais inflamou e fez aquela coisa que é típica também para acenar para o eleitorado feminino de Manaus, que é a maioria. Um discurso apocalíptico, aquele discurso do medo. Ó, vocês estão vendo como é que está aí, se continuar assim você já sabe. Então olha aqui o Alberto. Então o discurso da Michele parece muito com aquele discurso de 2022, quando ela, no segundo turno, acampou do lado do Bolsonaro para realmente capitalizar esse eleitor feminino, que é maioria na cidade, e a gente lembra que o Bolsonaro cresceu, tanto que a vitória de Lula no segundo turno para o Bolsonaro foi apertadíssima, e a gente não espera outra coisa nessa eleição, senão a partir de agora os ataques e cada vez mais esse discurso inflamado. Apesar de tudo isso, Davi Almeida também fez um evento praticamente no mesmo horário para, digamos, desviar também o foco aí da vinda do ex-presidente da República, tiozão. É isso, né? A gente continua acompanhando de perto toda essa movimentação de apoios, né? Movimentação para o segundo turno entre Davi Almeida e o capitão Alberto Neto. Tá Agora bom? tem uma coisinha só para a gente fechar, né? Você falou dessa questão da violência, de alguém que foi esfaqueado. Ontem eu procurei saber disso. Claro, a turma, não, é gente que está ali. Olha, se tem um esquema de segurança tão poderoso como teve e como tem quando o Bolsonaro vai, essas coisas não podem acontecer, né? Então, cabe aqui um alerta para você que está na campanha. Esse tipo de situação, ó, a disputa tem que ficar dentro das 4 linhas, como diz o próprio Bolsonaro. Violência, agressão, brigas, partir para a barbárie, não. Pô. A gente já passou dessa fase, a gente não está mais nessa fase. Então, esse tipo de situação de você ir para uma campanha eleitoral como se fosse uma guerra de fato, para aniquilar o outro, ver o outro como seu inimigo,
Isso é um absurdo. Então as autoridades têm que estar presentes, sim. A Polícia Militar estava lá fazendo também a sua parte. Então a gente precisa, sim, que essas coisas sejam tomadas providências para que o pior se evite. Ontem foi uma pessoa que foi esfaqueada. Já pensou ser uma pessoa que perde a vida por causa de uma campanha eleitoral? No final, eu sempre repito aqui para o tiozão, quem vai decidir o prefeito de Manaus, dia 27 de outubro, é você. É isso, o Davidson Cavalcante vai estar logo mais às 5h30 no Tá Na Hora, junto com o meu querido Brunoso. E aí você acompanha, porque tem outros assuntos para serem comentados. Davidson, obrigado, viu? Tiozão, eu que agradeço, tiozão.